Boa noite, pessoal. A paz do Senhor. Boa noite, Tati. Boa noite, irmã Fátima, irmão China, irmão Douglas. Glória a Deus, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia. Uma palavra para o nosso coração nesta noite. Aleluia. Boa noite, Fabiana. Seja bem-vinda. Só mais um pouquinho, aí a gente inicia. Aleluia. Boa noite, Rafael. Seja bem-vindo, irmão. Tô ajeitando aqui o finalmente. Tô entrando no Facebook para ter um retorno. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos vocês aí, tudo bem com vocês? Deixa eu fechar aqui. Como é que tá o áudio aí, tá bom? Minha voz tá boa? Dá um ok pra mim aí, dá um retorno pra mim se tá tudo certo aí, pessoal, por gentileza. Levantar um pouquinho mais a câmera aqui. Aí, obrigado, Tati. Obrigado, Pardal, Rafael. Aleluia. Só um minutinho que o Facebook tem um atraso aqui do retorno, né? Aleluia. Glória a Deus. É isso aí mesmo, pessoal. Deixa eu catar minha colinha aqui para poder falar com vocês. Bom, pessoal, boa noite a todos aí, né? Muito obrigado pela presença de todos vocês, né? Gostaria de convidar vocês, pessoal, para estar compartilhando esses vídeos aí que nós estamos fazendo, né? Com muito amor e carinho, para estar abençoando mais vidas, mais pessoas. Gostaria de pedir para vocês também se inscrever no nosso canal, Emerson Calisto. Digita no YouTube aí, se inscreve no meu canal lá,
que eu vou produzir vídeos edificantes para toda a nossa vida, para a nossa família, em nome de Jesus, pessoal. Então esteja comigo aí nas redes sociais aí, né, que eu vou abençoar a vida de muitas pessoas por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A irmã Fran Machado também está conosco. Boa noite, Fran. Manda um abraço pro Robertinho aí, pra dona Cleide, tá bom? Um abraço para toda a família aí, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu tenho algo para trazer para o nosso coração em relação das duas palavras últimas que eu trouxe de terça-feira. Hoje eu vou ser mais breve um pouquinho, né? Porque terça-feira passada eu fiquei 1h10 mais ou menos aqui com vocês. E 12 pessoas ficaram comigo, juntinho comigo aqui 1h e pouquinho. Eu agradeço a Deus, né, pela vida dessas 12 pessoas que ficaram comigo aqui até o final da live, tá? Para quem quiser rever a live, tá aí na nossa plataforma aí do nosso endereço do Facebook, né? Igreja de Cristo. Digita aí no Facebook que você vai encontrar essas mensagens, não só minha, mas como as mensagens do pastor Ivan, do irmão André, né, do irmão Rafa e do irmão Benedito e do irmão Mateus. Tem mensagens aí, tem alguns vídeos também que nós produzimos para poder edificar a vida de vocês e da família de vocês. Tá bom, pessoal? Pessoal, então hoje eu vou ser mais breve um pouquinho, né? A hora que dá... Deixa eu ver que horas são aqui agora. Agora falta 9 para as 8. Quando for 8h40 aí, se alguém me dá um toque aqui nos comentários, eu agradeço. Porque a gente vai batendo um papo, né, pessoal? E a hora vai passando. E eu confesso que eu gosto muito de ficar aqui com vocês aqui para poder compartilhar os ensinos, né, que Jesus Cristo tem nos dado. Então eu coloquei hoje nesse texto, né, no tema do dia de hoje, na live de hoje, aprendizagem caminhando com Jesus. Então eu quero compartilhar com vocês, irmãos, nesta noite, pelo menos 5 recursos espirituais que eu aprendi com Jesus Cristo, nosso Senhor, nesses 11 anos que eu fiz, né, a minha confissão pública e individual, aceitando o Senhor Jesus Cristo na minha vida como fiel e salvador, né, irmãos? Né? Faz 11 anos, mais ou menos, que eu fiz essa aliança com Deus, né? Eu reconheci que Ele é o Messias, né? Tive esse reconhecimento por revelação, e através dos seus filhos aqui na terra, né, pessoas me divulgaram essa palavra, e eu fiz essa aliança com Ele, né, com Cristo. E nesses 11 anos, pessoal, eu pude aprender muitos recursos espirituais, né, que eu estou de pé faz 11 anos que eu estou de pé, firme, né, sem desviar para a direita, sem desviar para a esquerda. Mas confesso para os irmãos que eu passei sim por momentos terríveis, né, para querer abandonar. E esses recursos espirituais que eu vou compartilhar com vocês hoje foram suficientes para me manter na presença de Deus. Aqui eu coloquei uma fotinha, eu queria usar a tela da televisão aqui para poder estar passando os versículos bíblicos para vocês, passar as imagens que eu queria mostrar. Mais uma vez não consegui, irmãos, usar a transmissão de tela sem fio, né, através da televisão. Já pedi para o meu computador, levei ele para o concerto. Eu tenho um computador aqui fraquinho, mas dá para fazer esse tipo de trabalho. Porque eu quero mostrar as imagens para vocês, eu quero mostrar os versículos bíblicos e poder ler junto com vocês essas coisas, tá bom, pessoal? Então, eu paralisei aqui, né, nessa imagem aqui, um homem abrindo uma caixa com várias lâmpadas. Daqui a pouco você vai entender isso. Eu coloquei no tema aí da mensagem, então, que vou citar 5 passos hoje, 5 recursos que eu aprendi com Cristo nesses 11 anos
que fez toda a diferença na minha vida, tá, pessoal? Eu quero compartilhar com vocês. Então eu vou usar a vida de Cristo como base, tá? A vida de Jesus Cristo, nosso Senhor, para mim, é a referência maior das Escrituras. Eu sei que as pessoas têm como admiração vários heróis das Escrituras, né? Davi, os apóstolos, né? Sansão, Jacó, Abraão e vários outros, né? Esther, Ruth. Mas o que eu mais me identifico, né, é o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque a palavra de Deus diz que ele é a estatura do varão perfeito, né? Então na onde que nós temos que almejar a chegar a essa espiritualidade. Eu sei que isso é complicado, é difícil, mas nós temos um caminho, né, para poder seguir, que é o Senhor Jesus. Então, pessoal, no primeiro passo que eu queria passar para vocês, o primeiro recurso que Jesus Cristo utilizou, né, que eu trouxe para a minha vida, que faz toda a diferença e vai fazer diferença na vida de vocês também que estão me ouvindo, que me ouvem agora ao vivo e que depois vai ficar aqui na plataforma do YouTube e do Facebook, porque eu vou jogar para lá. Então, o primeiro recurso que Jesus usou aqui na caminhada dele, que fez toda a diferença na vida dele. Gostaria de convidar vocês para ler a Bíblia junto comigo, em Mateus. Deixa eu achar aqui. Mateus, capítulo 3, versículo 17. Vamos ler o 16. O momento que Jesus Cristo foi batizado. Então eu quero compartilhar algo para vocês que fez toda a diferença na caminhada de Jesus. E esse recurso você precisa colocar no seu coração. Qual o recurso que é o primeiro desta noite? É o conhecimento, irmão. Entendeu? Não o conhecimento acadêmico, mas sim o conhecimento a respeito de quem é Deus, o Pai de Jesus Cristo. Entendeu? Esse conhecimento que eu quero transmitir para vocês. Então, quando Jesus foi batizado, a Bíblia vai dizer assim, ó, Mateus 3, 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que abriram-se os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem muito me agrado. Olha que interessante, irmãos. Então eu quero chamar vocês aqui nesse primeiro recurso que Jesus usou na vida dele, que eu estou usando na minha, vou transmitir para vocês. Uma revelação da Bíblia aqui. Quando Jesus batiza aqui, irmãos, Jesus Cristo batiza aqui, o céu se abre, você entendeu? E uma voz ecoa dos céus, dizendo que Jesus Cristo era o Filho amado de Deus, de quem ele se agradava. Entendeu? Então, qual tipo de ensinamentos podemos tirar daqui que Jesus tirou? Irmãos, é tremendo. Quando Jesus ouve essa voz, recebendo uma aprovação para ele viver aqui na terra, ele se comporta como tal. Entendeu, irmãos? Então, quando ele ouve essa voz, ele vai se comportar de acordo com essa voz que ele recebeu. E essa direção que ele recebeu de Deus vai ser muito importante para ele na sua caminhada. Irmãos, por quê? Porque outras vozes iam dizer que ele estava possesso de demônios. Outras vozes iam dizer que ele estava blasfemando contra Deus e que ele estava no caminho errado. Entendeu? Então essa primeira direção que Jesus recebe, irmãos, esse conhecimento a seu respeito, mudou a vida dele. Entendeu? Totalmente. É por esse motivo que Jesus não se abalava quando as vozes vinham de fora. Você entendeu? Porque a primeira voz que ele recebeu foi a do seu pai. E o interessante, pessoal, que, para quem não sabe, o Antigo Testamento tem um porquê Jesus batizou
com essa idade, aproximadamente 30 anos. Tem um porquê tudo isso. Na lei, né, na Torá, diz que quando algum homem ia exercer a função de profeta, ele precisava atingir a maturidade do homem, que é 30 anos. Isso está no Antigo Testamento. Agora eu não recordo mais de onde está esse texto. Quem lembrar aí pode colocar, fazendo um favor aí nos comentários. Com 30 anos. Então Jesus com 30 anos, agora ele vai receber a aprovação de Deus para ser um profeta aqui na terra. Jesus foi um profeta aqui na terra, irmãos, além de ser o Filho de Deus. Então ele recebe agora essa aprovação divina para poder viver aqui na terra, irmãos. E isso muda totalmente a vida dele aqui na terra. Esse é o primeiro conhecimento que ele recebe, que vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque quando a gente começa a caminhar com Cristo, irmãos, as pessoas usadas pelo maligno começam a proferir palavras que vão de encontro a tudo aquilo que o Criador está fazendo na nossa vida de propósito. Entendeu, pessoal? Então, a língua das pessoas agora aqui na terra vão ser envenenadas por Satanás para tentar te paralisar. Você entendeu? Daqui a pouco eu vou revelar para você o outro conhecimento que Jesus tinha, e você precisa ter esses recursos, irmão. Senão você não vai conseguir viver aqui na terra. Então o que nós podemos aprender com Cristo que eu tirei para a minha vida? Espera aí então. Através do batismo, eu assumi publicamente que Jesus é o meu Senhor, e a partir daí eu estou recebendo a aprovação de Deus, irmãos, para governar nessa terra usando os princípios espirituais. Então isso tem que ser suficiente na minha vida. Tem muitas pessoas que tudo que vão fazer e tudo que vão realizar precisa perguntar a opinião de outras pessoas, né? Precisa receber a aprovação de outras pessoas para poder ter uma vida feliz aqui na terra. Irmão, isso não é o correto. Não é a aprovação de pessoas que você precisa para caminhar aqui na terra. Você precisa da aprovação divina para poder caminhar aqui na terra. Você entende isso? Então você tem que abandonar essa caminhada tua de querer de justificar para as pessoas tudo que você vai fazer e tudo que você vai realizar aqui nessa terra. Elas não precisam saber disso, entendeu? Porque agora quem dirige a sua vida e quem está te trazendo luz para o seu caminho é Jesus Cristo, irmãos. Então as palavras vão vir de encontro a nós, irmãos. Boa noite aí, Silva Versese. Glória a Deus pela tua vida aí. Seja bem-vinda. Você entende, pessoal? Então a primeira coisa que Jesus fez, recebeu, né, essa direção divina do alto, essa aprovação para ele poder caminhar na terra. Segunda revelação desse versículo que eu quero compartilhar com vocês. Nesse momento, irmãos, que Jesus recebe essa revelação e essa voz que ecoa dos céus, ainda, para quem não sabe, Jesus não tinha efetuado nenhuma obra ainda de poder e de milagre aqui na terra. Porque depois que ele recebe a unção no batismo, que ele começa agora a realizar as obras aqui na terra. Entendeu? Então qual que é a segunda revelação que nós podemos tirar desse texto que é muito importante para a nossa caminhada? Irmãos, e antes de você realizar qualquer obra para Deus aqui na terra, lembre-se que Ele te amou primeiro de qualquer obra que você faça. Entendeu? Então, se desapegue nessa religiosidade de querer trabalhar para Deus como um escravo. Né? Como aquela parábola que Jesus conta de Marta e de Maria. Uma acesa para o trabalho e outra acesa para ficar nos pés do Senhor. Irmãos, entre o trabalho e ficar nos pés do Senhor, acesse ficar no pé do Senhor.
Porque isso vai garantir a sua permanência na presença de Deus. Não tente, irmãos, ficar provando, recebendo a aprovação das pessoas, pegando muitos compromissos para fazer a obra de Deus. Entendeu? Você não vai conseguir agradar a Deus com as suas obras que você vai realizar. Então fica em paz. Descansa. Quero ler outro versículo com vocês que prova isso que eu estou falando. Romanos, um versículo que o meu irmão Rafa gosta muito, que eu também passei a gostar, porque ele citou muitas vezes e isso gravou no meu coração. Romanos capítulo 5, versículo 8. Está escrito assim, ó. Porém, Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Olha que interessante e maravilhoso, irmão. Confirmando o que eu estou falando para vocês. Não se preocupe em querer conquistar a aprovação divina com méritos de obras que você realize. Não vai por esse caminho, porque esse caminho é pesado. E o fardo da religião vai estar sobre as suas costas e sobre a sua família, e você não vai conseguir carregar esse fardo, irmãos. Entende isso que eu estou querendo transmitir para vocês? Então coloca no seu coração esta revelação. Quando você se batizou, tá? Não nas águas daqui da terra. Eu quero fazer um vídeo só falando sobre a água aqui da terra, sobre a ceia, né, que todo mundo fala Santa Ceia, mas não tem nada de santa. Quero falar sobre o batismo, quero falar sobre a Santa Ceia e quero falar também, mais o que? Que é tremendo, sobre o dízimo. Mais para frente eu quero trazer esses ensinos para os irmãos. Então, o batismo que eu quero dizer foi quando você assumiu a viver com Cristo pela palavra. Quando você mergulhou nas Escrituras. A palavra batismo quer dizer sepultamento ou mergulhar. Mergulhar em quê? E se sepultar em quê? Na palavra de Deus, irmãos. Esse é o batismo original, que você vai permanecer de pé na presença de Deus. Outra hora eu quero explicar sobre essas coisas para vocês. Então aqui eu acabei de mostrar para vocês que não adianta vocês querer provar o amor para Deus com obras excessivas, entendeu? Então você vai viver uma vida com Deus comum. Diariamente você vai fazer as obras que Deus vai pôr no seu coração. Mas irmão Emerson, eu não tenho que realizar as obras? É claro que sim. Porque se a luz divina está no seu coração, você vai ser um luzeiro aqui na terra. Mas calma, não se precipite. No momento oportuno e correto, o Criador vai colocar você para fazer as obras que parte dele. Porque tem muita gente fazendo obras para os seus próprios prazeres, para status, para se mostrar, né? Como diz aquela parábola que Jesus Cristo contou do publicano, né? Daquele homem, daquele religioso que ia nas esquinas, escolhia as esquinas para poder fazer aquelas longas orações, né, que não tinha serventia de nada, entendeu? Enquanto isso, o publicano batia no peito, pedindo para que Deus tivesse misericórdia dele, porque ele não se sentia digno, né, de receber a presença de Deus na vida dele. Então, irmãos, esse é o primeiro conhecimento. O segundo conhecimento que eu quero trazer para vocês, né, que é muito importante para vocês se permanecer com Deus, que completa esse que eu estou falando para vocês, esse recurso, ele está uma fala de Jesus também, em Mateus, abre a sua Bíblia comigo aí, em Mateus 26, 53. Aqui, irmãos, eu estou revelando para vocês como Jesus foi mais do que vencedor. E como eu estou sendo e como você também pode ser. Mas e antes, deixa eu explicar para vocês que tem muita gente confusa em relação ao que é ser vencedor.
A palavra vencedor, irmãos, ela significa vencer a dor. Entendeu? É por isso que todo lutador, né, de MMA tem um vencedor. Por quê? Porque ele vence a dor do seu oponente e no final ele consegue vencê-lo. Entendeu? Então você vai ter que vencer a dor, irmãos. Para você ser um vencedor, você vai ter que vencer a dor. E Cristo venceu todas as suas dores. Que eu já falei para vocês nessas duas lives anteriores. Que eu falei sobre a humilhação de Cristo, que ele venceu. E também falei na outra live sobre o grito que Jesus Cristo deu naquela cruz, que foi o abandono do seu Pai. Então ele venceu duas dores terríveis, irmãos. Por isso que ele é mais do que vencedor. Porque ele venceu essas dores. Entendeu? Então nós temos que vencer também as dores. Então eu estou te dando agora as dicas espirituais que Jesus nos ensinou para poder vencer essas dores e permanecer na presença de Deus. Por que eu estou dando, irmãos, esses recursos espirituais para vocês? Porque as lutas, as guerras e as provas não tem como remover isso da sua vida. Entendeu? Não tem como. Por isso que Jesus forneceu esses conhecimentos para nós. Porque não tem como tirar essas coisas da nossa vida. Mas tem como usar os recursos que ele deixou para a gente poder passar por cada dificuldade. Então, outro recurso que eu quero deixar para vocês aqui, ó. Mateus 26, 52 e o 53. Está escrito assim, ó. Mas Jesus lhe ordenou: guarde a sua espada, pois todos que lançam mão da espada, pela espada morrerão. Ou imaginas tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai, e ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Olha que interessante, irmãos, o segundo conhecimento que eu quero passar para vocês nesta noite. O primeiro foi a revelação que Deus nos amou, entendeu? Antes de nós fazermos qualquer coisa. Entendeu? Essa foi a primeira revelação. A segunda sobre o conhecimento é essa. Jesus entendia que as guerras aqui na terra não poderiam ser vencidas pela força física ou pela estratégia de guerra física, humana, pela espada, irmãos. Por quê? Porque a nossa luta, irmãos, a nossa guerra não é contra carne e nem sangue. Isso está na palavra também. Está em Efésios capítulo 6, versículo 10. Versículo de número 12. Está escrito assim, ó. Portanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, e contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha que interessante, irmãos. Então, a sua peleja não é aqui nesse mundo. Entendeu? Então, o que vai acontecer na nossa vida? Como aconteceu na vida de Cristo? Vai acontecer muita perseguição religiosa. Pessoas que nós amamos, muitas vezes. Pessoas que nós temos um certo amor por elas. Vai liberar palavras. Vai nos trair. Vai nos oferecer riscos, né, na nossa amizade, que vai nos levar a pensar, a resolver as coisas pela mão e pela agressão. Entendeu, irmãos? Esse ensino, este conhecimento é muito difícil viver ele, tá, irmãos? Esse conhecimento é muito complicado viver ele. Quando você entende que a sua guerra não é aqui na terra com pessoas que possuem um corpo igual ao meu e o teu. Entendeu? Então, irmãos, pode ser por esse motivo que você está perdendo a maior parte das suas pelejas aqui na terra.
esse pode ser um dos motivos nos quais você não está sendo um vencedor na presença do Senhor. Por quê? Porque você está tentando resolver com a força do seu braço. Entende? E isso não vai funcionar. Porque a sua luta, você tem que levar para o espiritual. É lá que Deus vai te dar a vitória. E quando você entender isso, você vai permitir ser humilhado por um tempo. Você entendeu? E você vai apresentar a sua causa no mundo espiritual. Na presença de Deus. Você vai colocar suas intenções, irmãos, nas mãos do Criador por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu não sei quais são, mas todas elas. Ah, irmão Emerson, meu casamento não está legal. Não estou sentindo uma atração pela minha esposa. Tem que colocar, irmão. Coloca, porque isso aí são manipulações espirituais de anjos caídos. Eles são muito mais inteligentes que vocês possam imaginar. A religião, a mídia, colocou, irmãos, que os demônios são seres burros, né? São seres que não têm sabedoria, que fica tudo torto nas igrejas aí, né? Não foi isso que a religião mostrou para nós? Respondendo umas entrevistas, né? Em muitos casos, respondendo até entrevistas, não é assim que funciona, não. Nós estamos falando de seres, irmãos, espirituais, que têm um poder de persuasão fora do comum, que vai atuar na sua vida por intermédio da sua mente. São seres que não vão aparecer. São seres que não ocupam essa terra de forma legal. São seres que usam de forças espirituais para poder colocar laços na sua vida, irmãos. No seu casamento, na sua vida financeira, na sua caminhada com Deus. E se você não estiver com esse conhecimento aflorado na sua mente para poder guerrear com esses demônios, certamente você vai perder essa guerra. Não vou entrar aqui agora, irmãos, mas prometo que no outro vídeo trarei para vocês sobre a armadura que Deus disponibilizou para nós, que acreditamos que Jesus é o Messias. Né? A armadura espiritual. Está lá em Efésios capítulo 6 inteiro essas armaduras. Né? Que é o capacete, que é a couraça, que é o escudo, que é a espada, que é a cinta e que é as sandálias. Note que essas armaduras protegem os órgãos que vitais do seu corpo. O coração, por exemplo, relou nele a morte. A mente. Relou na mente a morte. Por que será que as referências, a tipologia dessa armadura de Efésios 6 estão relacionadas com o coração e com a mente, irmãos? Para pensar. São pontos frágeis nossos. Entendeu? Você precisa se proteger espiritualmente nesses pontos que eu estou passando para você. Então, quando a coisa está estranha demais aqui na minha casa, está esquisita demais aqui na minha casa, em algumas das áreas, que eu percebo que eu estou querer resolver na parte física, eu me lembro sempre desses ensinos que Jesus nos trouxe e que o apóstolo Paulo também tinha o conhecimento desse espírito, dessa sabedoria, desses seres espirituais poderosos, irmãos, que atuam nessas religiões e que vão usar a sua mente. Agora você entende, irmãos, a palavra vai dizer, o homem mais sábio da terra vai dizer em Provérbios, capítulo 3, que se existe alguma coisa que devemos guardar o nosso coração, porque dele procede a fonte da vida. Olha que interessante, irmãos, fazendo uma comparação de versículos bíblicos aqui para você entender como há uma conexão. Mesmo que os períodos bíblicos não sejam mesmos, mas o Espírito que está atuando, que está trazendo um ensino para essas pessoas, é o mesmo.
Salomão, o homem mais sábio da terra, ele está dizendo em Provérbios capítulo 3, que se existe alguma coisa que devemos guardar, é o coração. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, está dizendo que a armadura que Deus vai disponibilizar para nós espiritual, uma proteção para nós, é a couraça que protege na onde, irmãos? Protege o coração. O capacete que protege na onde, irmãos? As nossas emoções e as nossas razões. Você entende, irmãos? Então você precisa tomar posse dessa armadura. Quero fazer uma pergunta para vocês que me ouvem. Boa noite para minha irmã Michele, né, que está nos assistindo aí. Minha irmã, seja bem-vinda, minha irmã. Quero fazer uma pergunta para vocês que estão me ouvindo, irmãos. Todos vocês. Se a vida vai ser fácil na terra aqui, igual muitas pessoas têm ensinado, né, com o evangelho triunfalista, vai ser fácil a coisa aqui, e nós não vamos passar por dificuldade nenhuma, por qual motivo o Criador está disponibilizando para todos aqueles que acreditam que Jesus é o Messias, que é o Filho de Deus, esta armadura espiritual? Para proteger a cabeça, né, que é o cérebro, para proteger o coração com a couraça, te dá um escudo para você se defender, te dá uma espada para você poder atacar, te dá um calçado, né? Tem um significado incrível essa roupagem desse soldado. Eu prometo para vocês outra hora explicar uma por uma para vocês verem como é precioso, irmãos, os ensinos que Jesus nos trouxe e que o apóstolo Paulo também conheciam esse tipo de sabedoria. Entendeu? Para quê, irmãos? Ele disponibilizou essa armadura para nós. Para você vai ter que se proteger. Nós estamos numa guerra aqui, irmãos, e nosso adversário, Satanás, não está de brincadeira. E outra, não vai achando que... Porque tem muita gente equivocada, irmãos, pensando que só porque você está andando com Deus agora, o diabo não vai entrar na sua casa, né? Os irmãos acham que o diabo não vai entrar na tua casa, não vai te afrontar, tá? Você acha que o seu inimigo vai deixar você pregar o evangelho para as pessoas que ele está trabalhando na vida delas, destruindo a vida delas, e ele vai ficar de mão tranquila, sem fazer nada? Tá bom. Vai atrás disso. Então, irmãos, aprenda isso. Você precisa apertar o start da sua vida espiritual. Ó. Aperta o start. Guerreiro. Guerreira de Cristo. Não adianta você ficar choramingando pelos cantos, né? Achando que pelo um passe de mágica as coisas vão acontecer na sua vida espiritual. Jesus, ele disse em Mateus, agora não me recordo o versículo, que o reino de Deus é tomado pela força e pela violência. E quem não usa desses recursos não vai ter parte com ele, irmãos. Você vai precisar se esforçar muito mais do que você pensa para poder alcançar a vida eterna que você sonha, para ser um vencedor aqui na terra. Lembre-se sempre disso, que um vencedor não é aquele que dorme. Um vencedor e uma vencedora não é aquele que dorme pobre e acorda rico, tá, pessoal? Um vencedor e uma vencedora são aqueles que vencem as suas dores. Aí sim a prosperidade começa a acontecer na sua vida espiritual, no casamento, de tantas outras. Aleluia. Olha que interessante, irmãos. Olha, 8h24. Estou no primeiro tópico ainda. O Criador está tocando no meu coração para mim continuar compartilhando com vocês mais um pouquinho desse primeiro recurso, né, que é o conhecimento espiritual. Falei já do primeiro, para quem está chegando aí agora, que é receber a aprovação de Deus na nossa vida. E agora esse, que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, né? Contra principados e potestades. Então você precisa
usar essa opção, esse recurso que Deus disponibilizou para você que acredita em Cristo. Pode ficar tranquilo, porque o que está sobre a sua vida, você precisa conhecer isso. É bem maior que qualquer demônio. Irmãos, por que eu estou insistindo no conhecimento? Você precisa conhecer mais sobre Cristo. E quando eu falo de conhecimento, eu não estou falando de estudos acadêmicos, irmãos, que nós aprendemos em faculdade. Eu estou falando de conhecimentos espirituais dentro da Bíblia e que Deus te fornece esses conhecimentos. Porque, irmãos, quando uma pessoa tem conhecimento, você entende por que Jesus não era inseguro? Ele viveu aqui tranquilamente na terra. Por que Jesus não era inseguro? Porque Jesus, irmãos, não tinha medo. Por que Jesus não era inseguro? Por que Jesus não tinha medo? Por que Jesus não tinha dúvida? Por que Jesus não tinha preocupação? Você já parou para perguntar sobre isso? Porque ele tinha conhecimento sobre o seu Deus, sobre o seu Pai. E esse conhecimento fornecia para ele segurança. Entendeu? Quem não tem conhecimento sobre o seu Deus que você serve, automaticamente você vai ser uma pessoa insegura. Você entende, pessoal? Por que eu estou falando para vocês que esse tipo de conhecimento me ajudou muito a caminhar com Cristo? Porque eu sou muito seguro, porque eu conheço bem sobre quem é o Criador, sobre como Ele está trabalhando ao meu favor. Eu sei bem o poder que Ele tem sobre o seu comando. Você entendeu? Então eu posso descansar. Por mais problemas que eu posso passar aqui, irmãos, eu tenho certeza que Ele tem o melhor para mim. Então, irmãos, é por esse motivo que você precisa seguir em conhecer Jesus. Você entende? Para você não ser um ignorante, não ser um inseguro, não ficar com medo de qualquer coisa, não bater dúvida no seu coração e automaticamente as preocupações do dia da manhã destruírem a sua mente. Entendeu? Então você precisa ter esses conhecimentos. Irmãos, senti o desejo agora de compartilhar com vocês sobre esse assunto que nós estamos falando, sobre nossa luta não é contra carne nem sangue, né? É contra esses seres espirituais. E hoje eu tive um testemunho de uma pessoa, de um rapaz, que ele testemunhou para mim como eu fui uma bênção no casamento dele. Porque ele estava se envolvendo com uma amante, estava prestes a abandonar toda a família, e foi quando ele me conheceu. Né? Quando ele me conheceu, e eu pude ajudar ele. Você entendeu? E ele me deu esse testemunho e eu quero compartilhar com vocês. Irmãos, quando esse rapaz ele começou a se encontrar com essa amante e se apaixonar por ela, né? Porque a paixão, irmãos, é poderosa, a paixão é preocupante e ela existe. E mesmo você que serve a Deus, tá bom? Você não está ileso da paixão bater na sua porta. Você é homem de Deus e você também mulher de Deus. Porque tem muito homem casado achando que só ele pode ter paixão, né? Vai atrás disso. Mulheres também têm paixão. E é uma guerra espiritual muito difícil de ser vencida. Entendeu? Então presta atenção que eu estou falando para vocês, irmãos. Ou porque você acha que tem um monte de pastor que cai em adultério. Homens de Deus, né, que tem uma fé sincera, que caem em adultério. Por que você acha? Porque esses seres espirituais estão atuando na mente deles já há algum tempo, e estão fazendo todo o laço do passarinheiro na vida, no casamento dele para ele cair. Você entendeu? Então eu fiz uma proposta para esse rapaz. E ele perguntou para mim, falou para mim que ia se separar da esposa dele para ficar com a amante. Porque a esposa dele, né, não estava acompanhando as suas atividades, a sua esposa não estava mais
a fim de compartilhar com ele muitas emoções que ele gostaria de possuir ainda, e ele queria abandonar ela, entendeu? Então essa paixão tomou o coração dele, irmãos. Aí eu fiz um desafio com ele, ele falou que ia se separar dela. Aí eu falei pra ele, pessoal, irmãos, ó, não se separa, você já decidiu se separar? Ele falou, já se decidi, mas ainda não saí de casa. Falei, então vamos fazer um trato, eu e você. Você entendeu? Qual trato é esse? Durante 7 dias, você vai orar pelo seu casamento e eu também vou orar de lá pelo seu casamento. E nós vamos ver o que Deus tem para nós, para o seu casamento. Se realmente você tem que largar da sua esposa para ficar com essa moça. Irmãos, eu já sabia a resposta. Deus não destrói um casamento para poder fazer outro. Eu já sabia a resposta. Eu poderia ter dado a resposta para ele, mas ele, irmão, ele ia rejeitar a resposta que eu ia dar para ele. Então, eu usei de sabedoria naquele momento para poder orar com ele. Eu sabia a resposta, mas quem não sabia essa resposta divina era ele mesmo. Então eu não ataquei ele, eu falei para ele para a gente estar orando juntos, né, durante um tempo. Cheguei na minha casa, liguei para um amigo meu de Ribeirão Preto chamado Douglas, intercessor, né, que ele ora pelo meu ministério, né, e a gente compartilha muitas dores junto. Eu liguei para ele e pedi para ele me acompanhar também nessa oração. E começamos essa guerra espiritual, irmão. Essa guerra espiritual travada. Vocês sabem o que aconteceu? No final dos 7 dias. Aí, ó, e outra, hein? Era crente, viu? Esqueci de falar esse detalhe para vocês. Tá bom? Era crente já com amante, tá? Já era crente. Em outra igreja que ele frequentava. E aconteceu um reboliço, irmãos, que o pastor lá da igreja dele recebeu uma direção de Deus para mandar alguns casais num encontro de casais. Entendeu? E esse rapaz participou, foi junto pro casal, no encontro de casais. Chegou lá, irmão, Deus pegou esse rapaz e mostrou mostrou isso aqui para ele, ó. A direção, luz, deu uma direção para o caminho de trevas que ele estava vivendo. Até me emociona aqui falar, irmãos, que eu pude ajudar uma pessoa através das minhas orações. E ele, irmãos, hoje é um conselheiro de casal. Você acredita nisso que Deus fez? Então, irmãos, esses demônios, esses espíritos estavam trabalhando para destruir mais uma família, irmãos. Estava 80% já do seu propósito concluído de Satanás. E Deus me usou ali, eu e meu irmão Douglas de Ribeirão, para estar quebrando e removendo todo o laço do passarinheiro na vida desse irmão. Entendeu? Então, irmãos, se tem alguma coisa acontecendo na sua vida, na área financeira, na área do casamento, na área amorosa, né, que é o relacionamento, na convivência familiar, você entendeu? No seu trabalho, perseguição, você só vai resolver esse problema colocando nas mãos de Deus. Você não vai conseguir resolver sozinho, porque esses guardiões estão fazendo o laço do passarinheiro para você cair. Eu quero ser usado por Deus nesse momento, em nome de Jesus, para falar para vocês que me assistem e que vão me assistir mais tarde no YouTube ou no Facebook, que caia por terra todo o laço do passarinheiro na sua vida em nome de Jesus. Que Deus venha desfazer, irmãos, todo o laço do passarinheiro na vida de vocês, em nome de Jesus. Talvez você está já bem iludido pelo império das trevas, mas Deus me trouxe aqui, irmãos, nesta noite, para poder quebrar todas essas ilusões, todos esses sentimentos mentirosos que ele colocou em relação ao seu casamento, em relação à sua vida espiritual, em relação à sua vida com Deus. Que seja desfeito, em nome de Jesus Cristo, tudo isso.
Tá certo, irmãos? Seja desfeito tudo isso. Né? Na área também da depressão, seja desfeito todo o laço que ele está colocando no seu coração. Né? Porque ele começa a empurrar um monte de pensamentos na sua mente sobre que você não é ninguém, que você é um derrotado, que você não passa de nada. Então esse conhecimento é importante você ter. Que Deus te amou de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus Cristo para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então tenha esses conhecimentos sobre Deus na sua vida, irmãos. E começa a aplicá-lo na sua caminhada. Tá bom? Esse é o primeiro. 8h35, né? Eu prometi encerrar 8h40. Eu quero deixar mais um versículo bíblico para vocês, né? Mais um. Vou deixar mais um recurso para vocês. Irmãos, esse outro recurso que eu quero deixar para vocês, né? O último recurso que eu vou deixar. Eu prometi 5. Na outra live, a gente vai dar continuidade nos outros 3. Né? Porque Deus tocou no meu coração para me explanar um pouco melhor em relação desses 2 primeiros conhecimentos. Na hora que eu estava profetizando aqui, irmãos, eu vi um monte de laços sendo desfeito na vida de muita gente. Eu sei que muita gente não acredita nisso, mas não interessa. Importa o que eu sei sobre Deus e o que eu acredito. Você entende, irmãos? Então você precisa ter esse conhecimento também. Então, irmãos, eu quero deixar mais um para vocês, recurso espiritual, que faz toda a diferença na sua caminhada com Deus, para você ser mais do que um vencedor aqui nessa terra. Está em Mateus, capítulo 6, versículo 12. Quero deixar mais um recurso. Vou deixar apenas 2 hoje, tá, irmãos? Para não ficar muito longa a nossa mensagem. Né? Aí, na próxima live, eu vou trazer o restante dos 3. Então, esses 2, não é para você ficar se enchendo de conhecimento também e não praticar, não, tá, irmãos? Tem que praticar. Porque senão você vai ser comparado com um tolo. Daqui a pouco eu vou ler esse versículo. O outro recurso é o perdão. Tá bom, irmãos? Então o primeiro recurso é o conhecimento. O segundo recurso que eu quero compartilhar com vocês é o perdão. Se você não tiver o recurso do perdão na sua vida espiritual, você não vai conseguir permanecer de pé e ser uma pessoa feliz, mais do que vencedor. Porque o rancor, o ódio, a ira vai consumir você, vai consumir a sua família e vai consumir todos aqueles que estão ao seu redor. Porque a falta de perdão, irmãos, é como um veneno na vida do cristão, que vai destruindo ele aos poucos, tá? Ô louco, irmão, mas eu vou passar por isso? Vai se preparando. Se Jesus deixou esse recurso que você tem que perdoar 70 vezes 7, por que você acha que ele deixou esse recurso? Né? Se fosse só para a gente ter o conhecimento. Porque vai fazer parte da vida daqueles que são seus seguidores. Vai fazer parte da vida das pessoas que querem andar com Cristo. O recurso do perdão. Então você tem que abaixar esse aplicativo na sua vida, né, que é o perdão. Abaixa esse aplicativo. Olha que interessante. Irmãos, na oração mais poderosa que Jesus nos ensinou, em Mateus capítulo 6, que é a oração do Pai Nosso, versículo 12, está escrito assim, ó: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Olha que interessante, pessoal, Jesus ensinando a gente a orar.
Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Ou seja, irmão, isso aqui é uma condicional bíblica. Você entende? Ou seja, se você não liberar perdão para os seus ofensores, né, as pessoas que te traem, que te desapontam, você também não recebe o perdão de Deus. Porque o veneno vai estar dentro de você. E perdoar, né, é o antídoto para destruir esse veneno de Satanás na sua vida. Entendeu? Então vai por mim, que isso eu tive, né, o prazer de exercer esse recurso na minha vida e foi top, entendeu? Me tirou da estaca zero e me colocou 1000 anos-luz com Deus, tremendo. Você precisa usar esse recurso. E vai por mim. A pessoa mais beneficiada, quem recebe mais benefícios sobre o perdão, não é quem recebe o perdão, mas sim aquele que libera o perdão, tá, pessoal? Então aprenda isso daí. Olha que a palavra vai dizer no versículo 14. Vamos ver se isso que eu estou falando é uma verdade. Se é uma condicional realmente. Mateus 6,14. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Acabei de falar para vocês. Ao 15. Mas tem muito crente que insiste que não quer perdoar ninguém. Então, o veneno vai estar dentro dele. Olha que a Bíblia vai dizer no 15. Jesus. Fala de Jesus. Entendeu? Se você tiver com uma Bíblia de papel aí, você vai perceber que se for Bíblia de estudo, vai estar destacada em vermelho aí. Por quê? Porque foi o mestre que disse. Mateus 6,15. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, pessoal, eu queria deixar esse outro recurso para vocês, que é o perdão. Entendeu? Você precisa usar esse perdão na sua vida. Por isso, eu quero contar uma história rápida para vocês. Era uma vez 2 monges. E esses monges fizeram um voto com Deus de nunca tocar em mulher. E eles foram fazer um trabalho, né, pela igreja. E no decorrer do seu caminho, eles tinham que fazer a travessia de um rio. E quando eles foram atravessar esse rio, tinha uma mulher que estava com muito medo de fazer a travessia sozinha. E um desses 2 monges, irmãos, ele quebra esse voto com Deus, porque a mulher já estava alguns dias ali esperando alguém e não apareceu ninguém. E esse monge quebra o voto que ele fez com Deus para exercer o amor ao próximo. E ele coloca essa mulher no seu pescoço e carrega essa mulher no outro lado da margem do rio, fazendo aquela boa ação e provando o amor ao próximo para aquela mulher. O seu amigo que via tudo isso acontecer, ele começou a apontar o dedo sobre a vida do seu amigo que carregou a mulher. Ó, você não poderia ter carregado essa mulher. Nós temos um voto com Deus e você quebrou esse voto. Esse amigo reclamou um dia, apontou ele um dia, apontou ele uma semana, apontou ele um mês, apontou ele 6 meses. Quando deu 1 ano, esse outro monge apontando o seu amigo, ele resolveu tirar satisfação com aquele amigo. E ele fez a seguinte pergunta para o seu amigo. Deixa eu te perguntar para você. Você quebrou o voto com Deus carregando aquela mulher nos seus lombos. E eu estou te apontando, estou falando que você fez errado durante 1 ano. E você nunca me liberou uma palavra. Eu quero saber agora de você. Você não considera aquilo errado? Ou por que você não me responde? E o outro amigo, irmão, o outro monge que carregou aquela mulher, ele disse assim: eu carreguei ela
só naquele dia. E você já faz 1 ano que carrega ela nos seus lombos. Olha que interessante, irmãos. Moral da história. Quando alguma pessoa nos ofende, ela nos ofende naquele dia a sua ofensa aconteceu. E nós, se nós não liberarmos esse perdão, vamos carregar dentro das nossas emoções, dentro da nossa vida, essa pessoa que nos ofendeu por 1, por 2, por 5, por 10, por 20 anos. Eu sei que tem muitas pessoas, eu já dei aconselhamento para pessoas que os seus pais já nem mais vivem hoje entre nós. E eles têm queixas dos seus pais, têm ofensas que os seus pais fizeram e não perdoam os seus pais. E os seus pais nem mais vivem entre nós. Então eu orientei essas pessoas a perdoar até os seus pais que já faleceram. Porque o perdão, irmãos, é tão maligno que a pessoa morre, mas você continua carregando ela nos seus lombos. É por isso que a sua vida vai ficar pesada. É por isso que a sua vida vai ficar mais complicada. É por isso que a sua vida vai ficar mais complicada. Por quê? Porque você está carregando pessoas que te feriram. Então esse recurso que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso é top demais, irmãos. Você precisa viver essa palavra. Não, eu não estou falando de facilidade aqui, tá, pessoal? Não estou falando para vocês que é fácil realizar esses 2 recursos espirituais que Jesus nos ensinou. Não é fácil. Você pode cair com eles várias vezes, mas você precisa levantar a cabeça e recomeçar. Você precisa perdoar quem te ofendeu, para que o antídoto de Deus possa entrar na sua vida espiritual e te deixar uma pessoa melhor, que você vai emanar luz na vida das pessoas, entendeu? E quando eu falo de perdão aqui, pessoal, eu quero também dirigir as palavras do perdão para você que me ouve também. Porque antes do perdão chegar até essa pessoa que te ofendeu, você precisa receber o perdão divino na sua vida. E é a coisa mais linda que Deus ofereceu para o ser humano, enviando Jesus Cristo naquela cruz do Calvário, padecendo em nosso favor, para que todas as suas ofensas contra o Criador fossem pagas pela moeda espiritual, que é o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, primeiramente, você precisa se perdoar também. Você precisa receber o perdão de Deus na sua vida. Né? Não interessa o que você fez no passado. Você precisa se livrar desse passado negativo que te acompanha. Tá? E a forma correta para se livrar dele é recebendo o perdão divino na sua vida. Tá bom? Eu sei que tem muitas igrejas aí ensinando a unção de Efraim e de Manassés, né? Manassés e Efraim, se eu não estou enganado. A unção do esquecimento, né? Que põe a mão na sua cabeça e você esquece desses momentos traumáticos que você viveu. Jesus não ensinou isso, tá bom? Isso não é um recurso ensinado por Cristo. Esse é um recurso ensinado pelos homens. O recurso de Cristo é ser perdoado por Deus, perdoar quem te ofendeu, e a história agora vai fazer parte da sua vida e você vai ser uma luz na vida de muitas pessoas. Tá bom, pessoal? Então esse é o meu discurso desta noite. Tá bom? Então eu quero ler o último versículo para vocês. Quero encerrar com chave de ouro. Tá? Nós lemos um monte de versículo bíblico aqui, né? Nós falamos da palavra de Deus. Mas porque muitas pessoas, irmãos, não desfrutam do amor de Deus nas suas vidas e nas suas famílias? Por causa disso aqui que eu vou ler para vocês. Não basta ter o conhecimento da escrita. Você precisa ter o conhecimento íntimo com Deus.
Você precisa trilhar no caminho que Jesus trilhou, entendeu? Senão você não vai conseguir desfrutar dos benefícios da cruz de Cristo. Mateus capítulo 7, versículo de número 24, está escrito assim, ó. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que constrói a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha os seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Cai a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra a casa, e ela desabou. Então, irmãos, eis que Deus coloca diante da nossa vida a sabedoria e a tolice. Cabe eu e você de qual caminho nós vamos seguir, tá bom? Eu e você vamos decidir tudo isso, tá bom? O caminho que nós vamos seguir. Tá bom, pessoal? Então, eu quero agradecer a presença de vocês que ficaram até agora comigo. 1h06 de live já. Eu preciso reduzir mais, irmãos. Compactar mais as informações. Mas eu fico temeroso de deixar passar algum ensino que vai fazer toda a diferença na sua vida. Tá bom? Então vamos orar. Agradeço pela sua vida. Então coloca a sua mão aí. Coloca a sua mão aí no computador. Né, para a gente simbolizar que nós estamos conectados. Coloca a mão no seu computador aí, que eu vou fazer uma oração por você e pela sua família agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero colocar diante de Ti, meu Pai, a vida de todas essas pessoas que me acompanharam nesta live de hoje. Eu ensinei, Pai, a elas 2 recursos que o Seu Filho Jesus Cristo nos ensinou aqui nessa terra, meu Pai, para sermos mais do que vencedores nele. Que o Senhor possa revelar, meu Pai, esses ensinos para essa pessoa, Pai. Que o Senhor possa revelar cada passagem bíblica que nós discorremos nessa noite, Pai. Eu quero abençoar essas famílias que acompanharam a nossa live. Eu quero abençoar, meu Pai, essas pessoas que vão mais tarde ouvirem essa mensagem pelo Facebook, pela plataforma do Facebook, pela plataforma do YouTube, Pai. Abençoa essas vidas, abençoa essas pessoas. Peço a Ti também, Pai, que o Senhor traga as pessoas que estão precisando desse tipo de conteúdo, meu Pai, até esse vídeo, pela Tua graça e pela Tua bondade, pelo Teu amor. Que seja destruído todo o império das trevas da vida dessas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Te agradeço por essa oportunidade, Pai. Em nome de Jesus, o Teu amado e poderoso Filho. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Até mais então, pessoal. Uma boa semana a todos. Domingo estaremos na live novamente com o pastor Ivan. Continue nos acompanhando aí. Dá uma passeada aí na nossa plataforma do Facebook aí. Tem muito material e conteúdo para vocês aí. Uma ótima semana a todos, que eu desejo do fundo do meu coração. Né? A família Noel deseja do fundo do coração, eu, a Érica e a Gabi, que vocês sejam abençoados e guardados por Deus, tá bom? Um abraço a todos, até mais, em nome de Jesus. Tchau!